Boa tarde, família Canção Nova. Que alegria estarmos juntos aqui nessa tarde. Você que veio de longe, você que veio de perto. Quem é aqui do Vale do Paraíba? Levanta a mão. Olha, tem gente do Vale do Paraíba. E quem veio do Rio de Janeiro? Cidade maravilhosa. Aplaudo o Rio de Janeiro. Nossa cidade querida. Um abraço para todos os cariocas que nos acompanham agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Maiara, sou membro da comunidade Canção Nova. Ingressei na comunidade no ano de 2013. Esse ano eu estou completando 13 anos, doando a minha vida para Deus, Ele que é o sentido da nossa vida, da nossa história, aqui na Canção Nova. Tive a graça de morar na cidade de Lavrinhas, de Queluz, aqui em Cachoeira Paulista, durante 11 anos. Um ano em Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço também para o pessoal de Cuiabá, queridos ao meu coração. E agora no Rio de Janeiro, a partir de janeiro desse ano. Muito feliz. Eu convido você a abrir a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 31. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 31. A palavra de Deus vai dizer assim: os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foi crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpre a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram a alma. Aqui nesse versículo do capítulo 19, é após a morte de Jesus. Jesus que expira na cruz, dá o último suspiro e morre, fica morto na cruz, e o soldado, para atestar a morte de Jesus, crava no peito aberto de Jesus a lança, onde jorraram água e sangue. Mas antes de Jesus morrer crucificado por nós, vamos voltar um pouco aquele cenário, o que aconteceu ali com Jesus. Na quinta-feira de adoração, na quinta-feira da última ceia, que nós acabamos de viver agora na quaresma, acabamos de experimentar essa graça. Na quinta-feira santa, Jesus se reúne com os seus amigos. Ele se reúne com os seus amigos e ele diz: desejei ardentemente estar convosco. Desejei ardentemente cear com vocês, estar com vocês à mesa. Eu desejei a companhia de vocês. E Jesus ali na Santa Ceia, na última ceia, na instituição da Sagrada Eucaristia, ceia ali com seus apóstolos, com seus amigos. E você já pode aí também imaginar Jesus ali, naquela última ceia, já esperando o que vinha a acontecer. O flagelo, a prisão, o flagelo, a coroação de espinhos, a morte, todo o sofrimento que ele vinha padecer. Imagina Jesus ali na ceia com seus discípulos, com seus amigos, e ele observando cada um, comendo, bebendo, conversando, e Jesus ali, com aquele olhar profundo sobre cada um deles. Vai imaginando, a gente usa a nossa imaginação para tanta coisa. Vamos agora adentrar no Evangelho. Vamos agora adentrar na palavra de Deus. Vai imaginando Jesus ali naquela última ceia, olhando para os apóstolos. Assim mesmo, a gente, quando muitas vezes estamos à mesa com os nossos amigos, é tão bom, não é mesmo? A gente faz uma comida gostosa, a gente prepara uma mesa bonita, coloca guardanapos de pano, coloca uma taça,
faz aquele prato, né? E aí a gente comunga a vida. A gente celebra a vida, celebra a amizade, celebra a fraternidade, à mesa com os nossos amigos. Foi exatamente isso que Jesus estava experimentando, à mesa com os seus apóstolos. Foi quando Satanás penetra os pensamentos de Judas, e ali Judas já sai correndo para poder entregar Jesus. E ali Jesus ainda fala para Judas, né? O que tens a fazer, faze logo. E Jesus ali já sente a dor daquela traição de Judas, que abandonou o grupo, que abandonou Jesus ali à mesa e saiu para vender Jesus, para entregar Jesus. E Jesus naquela comunhão à mesa com seus amigos, sente essa dor, essa primeira dor ali, nos momentos que antecederam a sua morte, a crucificação. E depois, Jesus sai com Pedro, Tiago e João, e Jesus vai para o Getsêmani, o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, com aqueles 3 amigos, Jesus fala: ficai aqui, orai e vigiai. E Jesus sentiu ali uma necessidade de estar com o Pai, de orar ao Pai. E ele deixa os 3 discípulos ali e ele vai orar ao Pai. E ali ele ora no jardim das oliveiras. E Jesus volta onde os seus amigos estavam e encontra os seus amigos dormindo. E Jesus ali naquela angústia do que estava para acontecer, vendo seus amigos dormindo, desperta Pedro, Tiago e João: orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta mais uma vez a orar ao Pai. E a palavra vai narrando esses acontecimentos antes da morte de Jesus. E você vai percebendo que é como se as dores elas fossem caminhando para ter o seu ápice, no maior do sofrimento, que é a morte na cruz. Foi ali, ele foi traído, a dor de ver Judas saindo ali da mesa, do comum dos seus amigos. A dor de estar ali naquele momento, naquela angústia, naquela dor, com aqueles 3 outros amigos, e chega lá: vocês estão dormindo, falei para vocês rezarem. Orai, vigiai. E aí, essa dor do coração de Jesus, e volta, ora ao Pai. E a palavra vai narrando que ele foi, na sua angústia, foi ficando com uma tristeza mortal. Foi ficando com uma angústia de morte. O coração dele acelerava, aquele medo, aquela inquietação, aquela angústia foi tomando, aquele pavor de morte foi tomando o coração de Jesus. E eu queria trazer para você um estudo que um cientista fez, um cirurgião, no século XX. Dr. Pierre Barbet. Ele é francês. Não sei se meu francês saiu, mas eu acho que não saiu, não. Mas ele fez um estudo, por quê? Ele queria entender o que aconteceu com Jesus na crucificação. Ele queria compreender todos os mistérios do que Jesus passou. E estudando esse sofrimento, esse padecimento de Jesus, ele percebeu que Jesus, naquela angústia mortal, naquela angústia suprema, naquela tristeza de morte, Jesus, ele teve um fenômeno raro no ser humano, que se chama hematidrose, que a gente vai falando. Jesus suou sangue no Getsêmani. Jesus suou sangue. Jesus se angustiou a ponto de suar sangue. E a angústia de Jesus, ela foi tomando todo o ser de Jesus ali naquele lugar.
E a ciência ela vai explicar que esse fenômeno é um fenômeno raro, onde a pessoa que experimenta a hematidrose, ela está com um sentimento de angústia, já que ela desfalece. Ela já não tem mais controle ali da dor que ela está passando. E o seu corpo começa a expelir sangue pelos seus poros. E na hematidrose, os poros, eles vão se dilatando cada vez mais nesse fenômeno. E o que esse cientista ele vai dizer? Que quanto mais os poros eles vão se dilatando, eles vão se abrindo junto ao suor e ao sangue de Jesus, a pele de Jesus ela foi ficando mais sensível. A pele de Jesus ela foi ficando a ponto do toque lhe causar uma dor extrema. Na angústia de Jesus no Getsemane. E após esse episódio, Jesus é preso, a dor da prisão, a dor da entrega com um beijo de Judas, a dor da entrega de tudo que ele foi experimentando ali. E quando Jesus é flagelado, esse cientista, esse cirurgião, Dr. Pierre, ele vai dizer que os cravos não só arranhavam as costas de Jesus, mas os cravos, eles arrancavam a carne, a ponto das costelas de Jesus ficarem expostas, a ponto das costelas de Jesus aparecerem ali. E depois da flagelação, ainda o Dr. Pierre vai explicando. Jesus ele foi coroado de espinhos. E nós vamos vendo as imagens dos crucificados que nós temos a coroa de espinhos. Só que ele vai dizer, a partir do estudo do Santo Sudário, não foi essa coroa assim. Foi um capacete com espinhos pontiagudos que penetravam ali a cabeça de Jesus. Era como se fosse um capacete, não só essa região, mas tudo aqui. E a palavra diz, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que pesava sobre nós caiu sobre ele. Ali nas dores, nas angústias, no padecimento de morte, na tristeza mortal, na injustiça, na traição, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E aquele capacete de espinhos penetrava o couro cabeludo de Jesus. E ele vai dizendo que o sangue escorria, e o sangue escorria no seu rosto, escorria nos seus olhos. E Jesus ia vivendo aquele padecimento, aquela angústia de morte no flagelo. Depois na coroa de espinhos. E por fim, o Dr. Pierre, ainda analisando as imagens do crucificado, ele falou, mas não é possível que um homem do tamanho de Jesus, com o peso de Jesus, fique preso pela palma da mão com pregos. E ele foi a fundo nisso. E ele chegou à conclusão que não foi na palma da mão onde os cravos penetraram. Os cravos penetraram o punho de Jesus. E quando os cravos penetraram os punhos de Jesus, romperam os nervos. E a dor, ela potencializou. A dor, ela foi maior, ela foi muito maior do que nós podemos imaginar. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enquanto eu rezava e eu lia esse texto do Evangelho, da Sagrada Escritura, eu fiquei pensando, Jesus, quanta dor o Senhor sofreu na sua cabeça? Quanta dor o Senhor sofreu na sua cabeça quando essa coroa de espinhos, esse capacete de espinhos, penetrou a sua cabeça, Jesus? E eu rezava, e ao mesmo tempo que eu rezava com Jesus crucificado, eu caí num pranto chorando, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles trazem esse sentimento de angústia para nós.
A partir dos nossos pensamentos que nós ficamos ansiosos. Porque nós ficamos com os pensamentos diante das situações que nós vivemos na nossa vida. Diante das situações que nós vamos perdendo o controle, nós vamos ficando preocupados, agitados, pensando. E a nossa cabeça ela vai sendo tomada daquela pressão, daquela angústia, daquela ansiedade, do não conseguir dormir, do não conseguir relaxar, do não conseguir ficar sereno, do não conseguir ter paz. E quando eu fui imaginando essa cena cravada na cabeça de Jesus, eu comecei a rezar e eu falei: Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor venha nos visitar na nossa mente, nos nossos pensamentos. E eu já convido você aqui agora na canção nova a vir trazendo essa realidade para da sua vida. Quantas angústias nós vamos vivendo na nossa vida, não é mesmo? Quantos pensamentos que vão perdendo o nosso controle. E quando nós vamos perceber, quando nós vamos parar, nós já adentramos dentro de uma crise de ansiedade. A gente não tem controle, a gente fica naquela angústia. Precisamos da medicina, precisamos dos cuidados. Mas também precisamos olhar para Jesus e pedir a Ele a graça da cura, a graça da libertação. E aí sim, nós vamos adentrar na hora que a lança penetra o lado aberto de Jesus. Quando a lança penetra o lado de Jesus e rasga o peito de Jesus, jorra água e jorra sangue. Olha que bonito. Olha que bonito. O que a igreja nos ensina. Quando Deus criou Adão, Ele foi criar Eva, Ele rasgou o lado aberto, o lado de Adão. E ali, Ele criou Eva do lado de Adão, do lado aberto de Adão. E agora, quando nós estamos sendo redimidos, quando um novo tempo se estabelece em nossa vida, porque o Filho de Deus foi morto, sacrificado para nos dar redenção, o lado dele é aberto por essa lança do soldado. E ali onde jorra a água, que é a água do nosso batismo. A Santa Igreja. Aplauda a Santa Igreja de Cristo. Uma vez que Adão teve o lado rasgado na primeira criação, onde Eva foi criada do lado de Adão, agora a igreja ela nasce do lado aberto de Jesus. A água do batismo, a água que jorra do lado aberto de Jesus, que nos purifica, que nos vivifica, que nos santifica, que nos redime, tudo está ali. O sentido de tudo está ali, no lado aberto, rasgado de Jesus. E o sangue? A igreja vai dizer, o sangue é a Eucaristia. O alimento da nossa vida, o alimento da nossa história, o alimento que nos sustenta. Quantas vezes a gente vai à missa aos domingos, quantas vezes a gente chega na igreja com aquela agitação, com aquela correria, às vezes a gente chega atrasado, às vezes a gente não encontra lugar, e a gente vai adentrando na igreja, e a celebrar a Santa Missa começa. E aquela paz do Santo Sacrifício vai tomando o nosso coração. E nós vamos adentrando no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus dentro da missa. Ali, no alto da cruz, foi nos dado o sangue de Jesus. Foi nos dado a Eucaristia, no seu sangue derramado na cruz. Quanto amor precisamos deixar brotar do nosso coração por Jesus Eucarístico. Padre Jonas, ele nos ensina: meus filhos, minhas filhas, quem não adorar não vai aguentar. Quem não se prostrar diante de Jesus Eucarístico, quem não cair por terra com a cara por terra diante de Jesus Eucarístico, quem não adorá-lo pelo que Ele é,
E não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele é Deus. A Eucaristia que brotou do alto da cruz, o sangue de Jesus derramado. Adorá-lo por quem Ele é. Não vai aguentar. Quantas vezes o padre repetiu isso para nós, deu até música. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Porque é ali que é a fonte da nossa vida. Ali o sentido da nossa vida. E Padre Jonas, ele era um apaixonado por Jesus Eucarístico. Nos últimos dias da vida do Padre Jonas, eu não me lembro quando ele não estava na capela adorando Jesus. O Padre Jonas ficava na capela adorando Jesus. Ele não estava na capela quando estava de noite dormindo, quando estava à mesa fazendo a refeição ou quando estava tomando banho. Fora isso, nos últimos dias da vida do Padre Jonas, ele estava adorando. E porque ele adorou, ele aguentou até o fim. E porque ele era um homem eucarístico, ele aguentou até o fim. E porque ele era um homem adorador, ele aguentou até o fim. Porque ele se submetia a Jesus Eucarístico. Ele se rendia, ele sabia qual era o lugar dele. Ah, fundador da Canção Nova. Sim, fundador da Canção Nova. Mas é uma obra de Deus. Ah, eu sou o Padre Jonas, Mr. Pentecostes. Sim, eu sou, mas a Canção Nova é uma obra de Deus. O Padre Jonas sempre soube o lugar dele. Sempre. Ele se rendia a Jesus. Ele se prostrava a Jesus. 5h da manhã, 5h30 da manhã. Antes de ir para o café da manhã, o padre sentava na cadeirinha. Estava lá, adorando Jesus. Tomava banho, sentava. Padre, o café está pronto. Sim, minha filha. Tomava o café. Acabava o café da manhã. Laudes. Adoração. Estudo da palavra até os últimos dias. Tem fotos do Padre Jonas fazendo estudo bíblico internado no hospital. Homem eucarístico, homem da palavra. Aguentou até o fim, porque entendeu onde estava o sentido. Onde estava o tesouro da vida dele. E você hoje está aqui na Canção Nova. E você hoje está aqui contemplando esse lugar que é fruto de tempo, suor e lágrimas. Desse homem e de tantos outros que estavam com o Padre Jonas. O Eto, a Lu, os antigos membros da comunidade. E depois foi chegando, cada um ao seu tempo. E depois foi chegando os membros da comunidade. Então nós contemplamos aqui porque alguém lá atrás acreditou firmemente. Porque alguém lá atrás teve uma fé que não balançou. E hoje você está aqui, olha a palavra que você contempla na sua vida. 2 Crônicas 7:15. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Pois para o futuro escolho e consagro este templo, para que meu nome nele resida. Para sempre meus olhos e meu coração estarão nele. Para sempre os meus olhos e meu coração estarão nele. Na festa da misericórdia do ano de 2002, o Padre Jonas acordou com essa palavra de Crônicas. Ele estava em Araras, foi pregar um retiro do PHN. E ele acordou com essa palavra de Jesus, de Deus falando para ele: meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. E ele ficou
que o Senhor está querendo me dizer com isso? E quando o Padre Jonas ligou a televisão nesse dia, quando o padre ligou a TV, ele viu o acampamento aqui em Cachoeira Paulista lotado. Tinha gente em cima, tinha gente embaixo, tinha gente de um lado, tinha gente do outro. E ele ficou louco com aquilo. É isso! A Canção Nova é a casa da misericórdia! É isso, a Canção Nova é esse lugar! A Canção Nova é esse lugar, a casa da misericórdia, onde eles vão vir, meus filhos. Eles vão vir e eles vão chegar aqui machucados. Eles vão chegar aqui feridos. Eles vão chegar aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Eles vão chegar machucados. Mas aqui tem uma promessa do Senhor para nós. Os meus olhos estarão abertos sobre este lugar. A promessa do Senhor para nós neste tempo. Essa é a promessa do Senhor para nós neste tempo. E eu creio nessa palavra. Os meus olhos estarão abertos às orações feitas neste tempo. E o padre dizia, meus filhos, eles vão vir. Eles vão vir machucados, eles vão vir feridos. E agora eu pergunto para você. Como você chegou aqui na Canção Nova hoje? Como você deixou a sua casa? Como você deixou os seus filhos, o seu marido? Você deixou alguém acamado no hospital? Ou você que está aí nos acompanhando pela TV? Uma coisa que nós aprendemos também com o Padre Jonas é sermos homens e mulheres de fé. Aquela determinação que Santa Teresa nos ensina, o Padre Jonas ele vivia. Aquela determinação. Aquele homem que não fazia corpo mole. Aquele homem que era disciplinado, era respeitoso, ele se submetia. Aquele homem que se dobrava, mas porque se dobrava diante de Jesus. E o Padre Jonas, ele foi ensinando isso para nós. Ele foi ensinando isso para nós, seus filhos. A sermos homens e mulheres de fé, a não desistirmos, a ganharmos as lutas na oração. As situações aconteciam na vida do padre e ele falava, vamos orar, vamos rezar. Aqui na capela da Sagrada Família, qual é a frase que está lá? Tudo pode ser mudado pela oração. Porque aqui na Canção Nova, nós vencemos as nossas lutas rezando. Adorando a Jesus Eucarístico. Vivemos a hora da misericórdia com Jesus crucificado, com o peito transpassado, onde jorra água e sangue. E você reza junto com a gente. A gente vive as nossas lutas ali na Ermida, às 18 horas. Com a Sônia e outros apresentadores rezando o Santo Terço. Nossa Senhora, vem em nosso auxílio. É ou não é? É assim que a gente vence nossas lutas. Às 10h30 aqui, no Amor Vencerá. Com a palavra de Deus, a Luzia vem rezar. A Antonieta vem rezar, a Vanúcia vem rezar, os irmãos, as irmãs vêm rezar. E nós vamos vencendo as nossas lutas, rezando pela força da palavra de Deus, pela força da Eucaristia, pela força da intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. Sempre foi assim. E hoje é assim. Hoje é assim. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque nós precisamos ser homens e mulheres de fé e acreditar. Nós precisamos acreditar na força que é a Eucaristia, que emana de Jesus crucificado. Precisamos acreditar que quando nós comungamos, rezar, Jesus, que o teu sangue agora se una ao meu sangue, que o teu sangue me purifique agora, que o teu sangue me fortaleça agora. Porque nós precisamos pegar o nosso Santo Terço e falar, Virgem Maria, vem em nosso auxílio.
Vem em nosso auxílio nessas lutas. É enfermidade, é desemprego, é brigas dentro de casa, é separação. O que é? Virgem Maria, vem em nosso auxílio. Nós aprendemos com o Padre Jonas. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra como que nós vamos ver os sinais de Deus na nossa vida, na palavra de Deus. E o padre fala: meus filhos, façam um estudo da palavra, 40 minutos por dia, não vacilem nisso, caprichem nisso, porque aí está o alimento da vocação de vocês. E a gente para com o caderninho, com a canetinha, e a gente pega a nossa Bíblia, e a gente começa a rezar com a palavra de Deus, porque entendemos, porque compreendemos, aprendemos com o Padre, que a palavra de Deus é nosso sustento. E enquanto eu estou falando isso para você, é para você vencer as suas lutas em Deus. É para você vencer as suas lutas com a palavra. É para você vencer as suas lutas e ter fé na Eucaristia. Ser homem e mulher eucarístico, adorador, se prostrar diante de Deus, ali eucarístico, de Jesus eucarístico, e adorá-lo por quem Ele é. E adorá-lo por quem Ele é. Agora vamos experimentar? Vamos? Sim ou não? Então fica de pé. Fica de pé. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Pode fechar aqui os corredores. Vai agora fazendo memória da sua vida, das suas lutas. Eu fui aqui trazendo algumas lutas nossas, as minhas lutas. Eu fui trazendo algumas realidades de vencer na oração. Agora vai trazendo aí na sua vida quais as realidades que você precisa vencer na oração, que você precisa de cura, que você precisa de libertação. Vai deixando agora cair as arestas. Vai deixando agora a surdez cair por terra. A surdez de não conseguir escutar a voz de Deus. A cegueira espiritual de não conseguir ver Deus. A cegueira que nos impede de perceber a presença de Deus. Às vezes nós ficamos também com o coração anestesiados. E não sentimos a presença de Deus. Vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor agora que venha ao nosso encontro. A partir daquilo que a Maiara foi trazendo, o Senhor, Ele colocava no meu coração, que nesse momento, tanto aqui, pessoas aqui, mas também pessoas que se encontram em casa, que experimentam uma grande frieza no coração, um coração endurecido, enrijecido, seja por mágoas, até mesmo com relação à própria igreja, e quando a Maiara ia trazendo a respeito do próprio sacramento que o Senhor Ele nos deixou, a partir do coração rasgado na cruz. Você ia se questionando interiormente, mas eu não acredito, mas eu fui ferida, inclusive dentro da igreja, eu fui ferida por aqueles que eram para ser os testemunhos, aqueles que deveriam ser os sinais deste sacramento de Cristo. Mas hoje o Senhor, Ele quer curar o seu coração. Hoje o Senhor, Ele quer de fato aquebrantar, quebrar esse gelo, quebrar essa frieza, quebrar essa mágoa. O Senhor, Ele quer curar o seu coração de toda mágoa, de todo trauma, de toda tristeza interior, de toda morte interior. Quantos e quantos corações hoje aqui precisam ser alcançados, precisam ser lavados por esse sangue que jorrou do coração de Jesus na cruz. Eu peço agora que você se abra, porque ainda que todos nós ministremos aqui, de nada vale se você não abrir o seu coração. Você que está em casa, se você não abrir o seu coração. Então se abra a graça sobrenatural do Espírito Santo, que Ele agora, nessa hora, deseja realizar na sua vida.
Deixa Jesus passear na sua vida. Deixa Ele passear na sua história. Deixa Ele alcançar áreas, situações que você deixou escondido lá atrás, que você não queria mexer, mas que Ele quis, pela intervenção dEle, porque foi Ele que te trouxe aqui. Deixa Ele passear na sua história agora. Deixa Ele passear no seu coração. Deixa Ele ser agora a cura no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de se abandonar. Escute essa canção e vai mesmo, deixando que Ele realize essa cura agora, nesse momento favorável do Senhor e você. Vamos, Jesus, passear. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Vai cantando e vai rezando. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Volta com Jesus. Quero voltar lá contigo. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Deixa Cura, Jesus Senhor. curar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Traumas também com relação à sua mãe, com relação ao seu relacionamento materno. Permita agora que o Senhor, Ele venha curando os traumas relacionados à sua família, ao seu pai, à sua mãe, as feridas que sangram aí no seu coração agora. Isso não é infantilismo, meu irmão e minha irmã, isso é concreto, isso é real, porque se você não se permite ser curado, a graça sobrenatural do Espírito Santo não acontece na sua vida. A partir de agora, dessa decisão entre você e Deus, deixe que Ele remova agora do seu coração, por esse lado aberto, que Ele mesmo se permitiu rasgar por amor a você. Sinta esse amor de Jesus, que ultrapassa todo e qualquer amor humano, que cura toda a sua carência, que cura sim toda a seus complexos de inferioridade, que cura toda a maledicência que você fala de si mesmo. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Quantas lembranças eu quero esquecer. Criam vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Toma, Senhor, meus espaços. Te entrego todo o cansaço. Te entrego todo o cansaço. Sinto a minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Você que já está perdendo a esperança de rezar. Você que já vive alguma situação e fala assim: eu não vou rezar mais por essa situação. Não vai se resolver, já estou cansado, já estou magoado, já me feri demais. Já chega, não vou mexer mais nisso. O Senhor, Ele quer mexer. O Senhor coloca isso no meu coração, Ele quer mexer. Ele quer tocar para curar. Ele quer curar com amor. É o Jesus que se entregou por amor, que se consumiu na cruz por amor. Ele quer tocar, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele não quer você oprimido com isso, não. Ele não quer que você fique paralisado com isso, não, com essa situação, não. Não, não, não. O Senhor quer tocar e Ele quer curar e Ele quer colocar o remédio. Assim como o bom pastor vai lá e pega aquela ovelha ferida e ele envolve aquela ovelha ferida e ele coloca aquela ovelha ferida nos seus ombros. Esse é o sentimento que o Senhor coloca no meu coração. Se levante agora desse sentimento de prostração. Se levante agora de ficar aí no meio das suas feridas, no meio das suas lamúrias, de não ser um homem e uma mulher de fé, de se entregar, de jogar a toalha. Não! O Senhor quer fazer de você um homem e uma mulher de fé. Ele te afaga agora, Ele te envolve agora. Ele quer que você acredite. O Senhor quer que você se levante. O Senhor trouxe você aqui na Canção Nova hoje para lhe dizer isso. Meu filho, minha filha, eu quero que você se levante. Ser curado. Ser curada hoje. Eu vos envolvo, eu vos abraço, eu coloco remédio. Você que joga a toalha e fala assim: não quero mais saber disso, não vou mais ficar aqui nessa situação, correndo igual um cachorro atrás do rabo. O Senhor agora, Ele vem até você e é como se Ele te sacudisse. Agora, meu filho, minha filha, acorda, desperta. É o Senhor quem te chama, é o Senhor quem te cura, é o Senhor quem te envolve, é o Senhor quem te leva. O Senhor não te criou para ficar na prostração. Vai orando porque o Senhor está nos curando agora. Caia por terra em nome de Jesus toda a prostração, todo espírito de morte, de medo, de angústia, de treva, que caia por terra pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Eu creio na cura, na restauração agora. Meu filho, minha filha, em nome de Jesus, essa prostração não vai mais te derrubar. Você foi restaurado. Você foi restaurada pelo sangue do Cordeiro, por aquele que deu a vida por você, por aquele que te resgatou de toda treva, de todo pecado. Sim, Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e clamamos o Espírito Santo de Deus agora sobre esse povo agora, Senhor, que está aqui sedento por Ti. Eles são teus, eles pertencem a Ti, Senhor. Em Teu sangue, em Teu nome, Senhor Jesus, nós clamamos agora. Derrama sobre eles a graça sobrenatural do céu. Eles sejam restaurados, eles sejam curados, como nosso Pai Fundador nos ensinou. Nós agora levantamos os nossos braços em direção a vocês, porque o sangue de Jesus agora ele é derramado sobre vocês. O Espírito Santo de Deus agora ele é derramado sobre vocês. E ele traz a cura, a restauração da sua vida, da sua história de forma integral. Você é curado integralmente, corpo, mente, alma, espírito. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser curado, porque Deus assim o quer. Deus o te quer assim, curado, livre, restaurado. Cura, Senhor. Cura, Solta a voz. Senhor, onde dói. Canta a canção nova. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Com fé, Cura, cantemos. Senhor. Cura, Senhor, onde dói.
Senhor, onde eu não posso